Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Foi tudo bem? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. E é uma grande alegria poder dividir esse momento mágico com vocês, que é o estudo do Evangelho de Jesus. Então eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o ensinamento, possam estar levando o conforto e todo o entendimento, tá bom? E que o Evangelho de hoje possa brotar em nossos corações e trazer um despertar para que possa brotar boas sementes e dar assim bons frutos em nossas vidas, não é verdade? Gente, quando nós nos colocamos a ouvir o Evangelho de Jesus, quando nós trazemos o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, deixando assim o nosso ambiente muito tranquilo, muito sereno e muito iluminado. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde lá em Mateus ele fala: onde estiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então não tenham dúvida, gente, não tenham dúvida. Jesus está conosco nesse momento. Então, aqueles que quiserem colocar um copo com água ou até mesmo uma jarra com água para ser fluidificada para a família, fiquem à vontade, tá bom? Então, nesse momento, eu convido a todos a serenar os pensamentos, os corações, deixando de lado todas aquelas atribulações que tivemos no dia, e vamos assim nessa paz, nessa tranquilidade, sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está conosco, que nunca nos abandona. Vamos agradecendo imensamente a toda a equipe espiritual, aos médicos do espaço, que já se fazem presente em nossos lares, se colocando ao lado de cada um de nós e derramando assim o remédio que nós tanto necessitamos. Vamos agradecendo a Maria, que se faz presente nesse instante, que nos envolve com o seu manto fluídico, nos trazendo paz e tranquilidade. E agradecer ao Mestre Jesus. Obrigado, irmão querido, por todos os seus ensinamentos deixados. Obrigado por esse Evangelho bendito e redentor, esse Evangelho que tanto nos ensina e que tanto nos conforta. E Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo. Pai, obrigado. Obrigado pelo que nós achamos que é pouco. Obrigado, Pai, pelo despertar nosso nesse dia. Obrigado pelas refeições que fizemos. E obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita do trabalho. E assim, agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. E nos livra sempre, Pai, de todo o mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, né? Mais harmonizados, mais tranquilos, nós vamos dar início ao Evangelho dessa noite. Agradecendo aí a todos a presença e sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Muito obrigado, viu, gente? No Evangelho de hoje, nós vamos estudar uma parábola, que é a parábola dos talentos.
ela está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 6. E lá no Novo Testamento nós vamos encontrar essa passagem grafada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos de 14 a 30. Beleza? Essa parábola, gente, ela é muito fantástica. Ela nos traz ensinamentos assim muito profundo mesmo, tá? Então, os talentos que é trazido na parábola, eles são benefícios que são concedidos por Deus a toda a humanidade. Jesus ali faz uma simbologia com o dinheiro. E isso tem a finalidade de fazer progredir a humanidade, tanto moral, como intelectual e moralmente também. Então, a cada um é dado conforme a nossa necessidade. Vocês vão ver que lá na parábola, que Jesus narra, o Senhor deles, né, ele dá uma quantia diferente para cada pessoa, para cada um dos seus servos, conforme a sua capacidade. Por isso, na parábola nós vamos ver que cada um recebe uma quantidade de talentos diferente do outro. E na parábola contada por Jesus, ele simboliza o talento como algo material, que é coisa de peso, para que a gente possa refletir, que era naquele tempo, no caso do talento, era uma unidade de medida, unidade de peso, que era designada assim para medir as coisas. Grandes quantidades de ouro, de prata, enfim, de vários bens, tá certo? No talento da parábola, Jesus, propositalmente, ele coloca um bem de grande valor. Para se ter uma ideia, o talento, ele media aproximadamente por volta de 30 quilos de prata ou ouro. Ou seja, gente, uma pequena fortuna. Um talento é equivalente a 6.000 denários. Um denário era o dia de era o salário ganho por um trabalhador naquela época. Então imagine o tamanho da fortuna a qual Jesus pegou para fazer a simbologia, tá? Ele usa esse valor material que é para nós podermos assimilar melhor, tá bom? Então eu vou ler a parábola para que nós possamos compreendê-la. Então essa parábola ela diz assim: por isto é também como um homem que, partindo para um outro país, chamou os seus servos e entregou os bens. Então esse senhor, ele precisava se ausentar das terras dele por um período bastante longo. Então o que ele fez? Ele chamou os seus servos, chamou 3 dos seus servos e entregou a eles todos os seus bens. A um, ele deu 5 talentos. A outro, ele deu 2 talentos. E ao outro, ele deu 1 talento. Então, ele deu o talento, cada qual segundo a sua capacidade. Então, esse senhor, ele seguiu viagem. Tá? Jesus contando a parábola, tá, gente? Então, aquele que recebeu 5 talentos, ele foi imediatamente, arregaçou as mangas e foi negociar com eles. E durante o período de ausência do Senhor, ele arrecadou mais 5 talentos. Ou seja, ele ficou com 10 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, também arregaçou as mangas, saiu para o trabalho e ganhou mais 2 talentos. Mas tinha um que recebeu 1 talento. Então, esse ele fez uma cova no chão, enterrou o dinheiro, tá? Escondeu o dinheiro do seu senhor para não perder. Ele se sentiu acomodado. Ele ficou acomodado. Ele falou, quando ele vier, eu devolvo o mesmo valor. Então, ele não deu importância para aquela pequena quantidade que ele ficou em relação aos outros. Ele não deu valor. E simplesmente cruzou os braços e continuou a sua vida. Depois de muito tempo, aquele senhor voltou para casa
e foi ajustar as contas com os servos a qual ele entregou os seus bens. Então aproximou-se dele aquele que havia recebido 5 talentos. E ele trouxe mais 5 talentos. E disse ao Senhor: Senhor, entregaste-me 5 talentos, mas eu trabalhei esses 5 talentos e granjeei outros 5 para o Senhor. Tome aqui o que lhe pertence, 10 talentos. E o Senhor lhe disse: Bom está, servo bom e fiel, sobre pouco te confiei e foste fiel. Então sobre muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. E chegando também aquele que ele tinha colocado nas mãos 2 talentos, né, se apresentou e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, mas eu trabalhei e granjeei mais 2 talentos. Então, eis aqui 4 talentos, que é seu. Então o Senhor disse, né? Bem está, bom e fiel servo. Sobre pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Mas também chegou aquele que recebera 1 talento e disse: Senhor, eu te conhecia, seis que é um homem duro e que ceifas aonde não semeastes, que ajunta aonde não espalhastes. Atemorizado, fiquei com muito medo e escondi o seu talento. Mas eis aqui o que é seu, e devolveu 1 talento a ele. Então aquele senhor respondendo, disse: servo mau e preguiçoso, se sabes que eu ceifo onde não semeei e que ajunto onde eu não espalhei, por isso te cumpriria, né, dar o meu dinheiro aos banqueiros, porque quando eu viesse receberia com juros. Tira-lhe, pois, o talento, disse o Senhor, e dai ao que tem mais talento, porque a todos os que têm dar-se-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nossa, que frase maravilhosa de Jesus, né? Então, o que ele vem nos falar aqui, né? Porque parece até uma certa injustiça, né? Dar mais àquele que tem e aquele que não tem, tirar tudo que ele tem. Dá a impressão, gente, quando nós lemos isso, de ser uma injustiça, de estar sendo cometido ali uma injustiça, não é verdade? Mas não, nós vamos entender isso daí direitinho. Então o Senhor disse: lançai-o, pois, o servo inútil, às trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então vamos tentar entender essa parábola, né, gente? Quando Jesus coloca na parábola a frase: a quem tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, ele fala aí, minha gente, Jesus está nos ensinando, né, a respeito do nosso egoísmo, da nossa preguiça. Então, Jesus ali está abrindo os nossos olhos para que nós aprendamos a dar valor ao pouco que nós temos. Porque muitas vezes aí nós ficamos nos lamentando. Eu tenho tão pouco, eu não posso fazer nada com pouco. É muito pouco que eu tenho. Mas Jesus nos ensina que quando nós nos propomos a trabalhar, nós conseguimos modificar, nós conseguimos multiplicar os nossos bens, né? Vamos lembrar de uma passagem aqui de Jesus, que é a da multiplicação dos pães. Porque Jesus perguntou, porque os apóstolos estavam todos desesperados, e Jesus perguntou: o que tens? Ele não perguntou o quanto tinha,
ele perguntou: o que tens? E os apóstolos responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Como é que nós vamos alimentar essa multidão? Então Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, eleva o pensamento ao alto e agradece a Deus pelo pouco que tem. E Jesus entregou na mão dos apóstolos, e os apóstolos distribuíram. Comeram que se fartaram, e até sobrou. E nós não valorizamos, gente, às vezes o pouco que temos. Ah, eu não vou participar dos trabalhos porque eu sei tão pouco. Não é por aí, gente. Não é por aí. O pouco que nós temos, o pouco que nós sabemos, nós podemos ajudar muita gente. Nós podemos transformar esse pouco em abundância. Esse pouco em abundância. Pensem nisso. Então vamos tentar entender a parábola. Os que receberam 5 talentos, eles representam aqueles que têm missões maiores, né? Representa aqueles que reencarnam com uma missão de recuperação social, né? Nós vamos até citar alguns exemplos, né? Dessa classe dos 5 talentos, né? Por exemplo, Abraão, Moisés, Buda, Meixo Sama, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Papa Francisco, São Francisco de Assis e muitos outros, tá? E muitos outros que vieram com o propósito de modificar, de multiplicar os talentos, de fazer o povo receber muito mais ensinamentos, tá certo? Jesus, como nosso grande governador planetário, ele dirige tudo isso. Jesus é o coordenador de tudo, dentro do planeta Terra e fora dele também. Mas especificamente no planeta Terra, Jesus é o governador do planeta. Então, os que receberam 2 talentos, né, eles representam aqueles destinados a tarefas mais restritas, né, como, por exemplo, o âmbito familiar, né, o âmbito do trabalho, o âmbito da sociedade como um todo. Então, eles têm responsabilidade para fazer o melhor dentro da sua família, dentro do seu local de trabalho e no meio da sociedade de um modo geral. Ele tem a grande responsabilidade, que a esses foram concedidos a inteligência e a autoridade, somado, lógico, né, com os seus conhecimentos, já adquiridos, para que possam multiplicar os seus talentos. E o que recebeu 1 talento? Ele não tem outra responsabilidade senão promover o seu próprio progresso espiritual. Por que a ele foi dado um talento só? Porque ele é limitado. É uma pessoa egoísta ainda, que pensa muito em si próprio. Só vem a nós, ao vosso reino nada. Então, diante da aquisição de virtudes que ainda falta a eles vão através do conhecimento, os conhecimentos que são oferecidos, né, pelo nosso Pai, né, para que eles possam aprender a multiplicar os seus talentos. Aquele da parábola, ele simplesmente cruzou os braços, não fez nada de importante, não multiplicou em nada o seu talento, né? E esse é o objetivo do homem na Terra, multiplicar os seus talentos. E quando enterramos esse talento, como fez o homem que recebeu um talento, nós buscamos as portas largas. Preferimos tudo de maneira muito fácil e acaba assim deixando de buscar a sua evolução espiritual. Ele se joga por si só. Ele acaba se jogando por si só.
nos caminhos das dores e das aflições, ou se lança nas trevas, onde haverá prantos e ranger de dente. Não é uma determinação de Deus para que ele sofra, mas sim pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, pela sua mesquinhez, pela sua ganância. Ele acaba se jogando nas dificuldades, nas dores, nas aflições. A parábola aí, ela é representada de uma forma muito interessante. O Senhor como Deus e os servos como a humanidade, que somos nós. Tá certo? Os talentos são os bens e recursos que a providência nos dá todos os dias para serem empregados em benefício próprio e também no seu semelhante. E não só para mim, mas para o meu semelhante também. Esse tempo que é concedido para a sua movimentação, essa viagem do Senhor e depois a volta dele, refere-se à existência terrena. Isto é, quando nós encarnamos, recebemos os talentos. É depositado em nós os talentos. E quando nós desencarnamos, nós somos cobrados sobre os talentos que nos foram confiados. Tá certo? A distribuição dos talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que muita gente, pensa ou que possa parecer, nada tem ali de arbitrário e nem de injustiça, gente, porque é dado conforme a capacidade de cada um. O Pai Criador, ele não vai depositar sobre mim talentos que eu não tenho ainda a capacidade de desenvolver. Ele vai me dar uma quantidade de talentos que eu possa trabalhar ele e multiplicar. Porque se baseia na capacidade de cada um. Essa capacidade adquirida tanto na vida presente, como em outras encarnações, outras jornadas já vividas. Tá? Então Deus, na sua bondade, na sua justiça, ele concede, porque Deus conhece os seus filhos, conhece muito bem os seus filhos. Então ele dá o talento ao filho conforme ele precisa. Ele jamais dá um talento, dá uma quantidade de talentos que aquele filho não possa fazê-los multiplicar. Lá no Livro dos Espíritos, é interessante que Kardec, lá no capítulo 3, aonde fala da lei do trabalho, Allan Kardec ali, ele faz algumas questões, a espiritualidade em relação ao trabalho. E na questão 674, Kardec ele pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E a espiritualidade benfeitora responde: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as necessidades e os gozos. Na questão 675, Kardec ele pergunta: por trabalho só se deve entender a ocupação material? E os benfeitores espirituais respondem: não. O espírito trabalha assim como o corpo trabalha. E toda ocupação útil é trabalho. E na questão 680, Kardec volta a perguntar: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil? A espiritualidade responde: Deus é justo, e pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Porquanto esse vive às custas do trabalho dos outros. Deus quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades. Eu tenho pouco, mas eu vou trabalhar esse pouco, para que eu possa construir mais.
Jesus ali, gente, ele, apesar dele usar algo material para simbolizar na parábola, ele nos fala aí, gente, da vida espiritual. Da vida espiritual. Lá na parábola diz assim: fostes fiel sobre pouco que te confiei, sobre muito vos constituirei. O que Jesus quer dizer com isso? Que foi aprovado. Você foi aprovado. Por isso receberá uma tarefa maior. Percebem? Vejam que Jesus fala da transição planetária. Ou seja, você cumpriu as tarefas determinadas de forma a passar a viver num mundo melhor que você conquistou. Num outro trecho da parábola, disse assim Jesus: entra na alegria do teu Senhor. E quantas vezes, gente, o Evangelho, Jesus nos convida para essa alegria celeste? Em muitas passagens. O que temos que entender é que Jesus está nos convidando para a alegria do espírito imortal. Não só desse corpo aqui, mas do espírito imortal. E nós ficamos muitas vezes procurando a alegria no corpo material, no corpo mortal. Não é verdade? Jesus espera, gente, que sejamos a luz do mundo, o sal da terra, a luz que leva a claridade, o sal que promove o equilíbrio. De que forma? Fazendo multiplicar os nossos talentos. Então, segundo a parábola dos talentos, qual é a nossa obrigação? Então vamos voltar lá na parábola. Um servo tinha 5 talentos, devolveu 5. O que ele ouviu do Senhor? Servo bom e fiel. O outro servo tinha 2 talentos, devolveu os 2, devolveu mais 2, e o que ele ouviu? Servo bom e fiel. O outro que recebeu 1 talento e devolveu 1 talento ao Senhor, o que ele ouviu? Servo mau e preguiçoso. Qual que é a nossa obrigação, gente? É multiplicar os talentos que nos foram confiados. Um dia nós seremos chamados para o acerto de contas. Então o Senhor dirá: o que fizestes do talento que eu te dei? E aí eu vou espantado perguntar, mas que talento, Senhor? Ele nos dirá: o seu marido. Mas, Senhor, o meu marido é um talento? O Senhor responde: sim, é um talento. Mas, Senhor, ele sai do trabalho e fica lá no bar bebendo. E quando chega em casa embriagado, muitas vezes me agride. Mas qual será o meu talento? Então o Senhor responde: a sua mulher. Mas, Senhor, a minha mulher é um talento? Sim, a tua mulher é um talento. Mas o Senhor, ela passa o dia inteiro no portão, fofocando da vida dos outros, falando mal da vida dos outros, e não cuida dos seus afazeres. E assim, gente, Deus vai confiando a nós os talentos. Os filhos, os nossos vizinhos, o nosso patrão, os nossos empregados, os nossos colegas de trabalho e muitos outros talentos. Muitos outros. Deus nos colocou os talentos que são necessários e que nós possamos multiplicá-los. A carga não é maior do que nós podemos carregar, gente. De maneira nenhuma. Então, ficar de braços cruzados, eu estou numa vida confortável, eu estou bem, eu não vou fazer nada. Vamos refletir sobre isso. Porque o talento, ele tem que melhorar. O marido, ele tem que voltar a Deus melhor, através da sua multiplicação. A mulher tem que voltar melhor do que ela era. Os filhos e todo mundo que faz parte desse grupo de talentos tem que voltar um ser melhor.
com a nossa ajuda, com o trabalho da multiplicação desse talento. Joana de Ângeli, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco, ela diz assim: cada um é herdeiro de si mesmo. Olha que legal. E o espírito imortal que evolui etapa por etapa, como um aluno em um educandário do amor, retirando a lição quando erra, repetindo ela, né? Sendo promovido quando acerta. Porém, o que não se realiza por amor, a dor nos convoca a executar, minha gente. Podem ter certeza disso. Então, que nós possamos procurar trabalhar o nosso egoísmo, a nossa ganância, deixar de ser mesquinhos, e se eu agradecer aquele pouco que eu tenho, porque daquele pouco eu faço muito. Depende só de mim. Só depende da nossa vontade, para que nós possamos multiplicar os talentos que Deus nos confiou. Tá certo? Então vamos assim, encerrando o nosso evangelho de hoje. Vou encerrar com uma oração, com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Pai, àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Pondes no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a tua bondade se estenda sobre tudo que criastes, e piedade, Pai, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Muito obrigado a todos. Quero agradecer de coração a presença de todos, agradecer pelo carinho, pela paciência de me ouvir e desejar a todos uma excelente semana. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Muito obrigado a todos e até o próximo Evangelho. Uma boa noite e boa semana.